Galera, questões de reagentes em excesso. Quando, ao ler o exercício, tu perceber que tem dados de 2 reagentes, tu tem uma questão de reagente em excesso. Veja o exemplo, questão 1 do livro do positivo. Ao colocarmos para reagir 4 mol de H2 com 3 mol de O2, serão formados quantos mols de água? 4 mols de H2 com, gurizada, 3 mols de O2. Dados de 2 reagentes, 2 substâncias que estão antes da seta. E aí? Que tu precisa descobrir quem está em excesso para não usar nas regras de 3. Porque quem está em excesso vai sobrar ao final da reação. Como que eu faço para descobrir quem está em excesso? Bem fácil. Tu pega o dado do exercício e divide pelo dado da equação. Quantas vezes tu vai ter que fazer essa divisão? 2 vezes. Uma para cada reagente. O valor maior que tu encontrar indica exatamente quem está em excesso. E, obviamente, o valor menor indica quem não está em excesso. Quem não está em excesso é chamado de limitante e ao final da reação ele vai ser totalmente consumido, tá? Então, moçada, no nosso exemplo aqui, tá? Lembre que toda questão de estequiometria é igual. Numa linha vai o que tu lê no exercício, na outra linha vai os dados que tu retira da equação. Então eu tenho, olha ali, moçada, 4 mol de H2, 3 mol de O2 e a pergunta, quantos mols de água, tá? Vamos retirar os dados da equação? Vamos fazer isso aí? Então, moçada, quantos mols eu tenho aqui, 2 mols. Quantos mols de oxigênio eu tenho? 1 mol. Quantos mols de água eu tenho? 2 mols. Então, a linha da equação, a linha do que eu li no exercício, tá? Esta questão, pessoal, ela está bastante fácil de descobrir quem está em excesso, sem precisar fazer isso. Vamos fazer sem fazer aquilo ali? Vamos olhar. Olha aqui comigo, 2 mol de hidrogênio reage, pessoal, com 1 mol de O2, tá? Então, 4 mols de H2 reage com quanto, moçada? Com 2 mols. Olha aqui, reage 2 mols. Como que eu sei? Povo, 2 reage com 1. 4 reage com 2. Ah, mas ali tem 3. Se ali tem 3, é porque tu tem um excesso de 1 mol. Tá? E daí, pessoal, como é que a gente resolve? Se a gente consegue, assim, visualizar quem está em excesso? Bom, basta, moçada, multiplicar cruzado, Basta multiplicar cruzado. Então, vai ficar, 2 que multiplica x igual a 4 vezes o quê? 2. X igual a 4 mols.
que é a respostazinha da letra C. Tá? Agora, vamos resolver, pessoal, desse jeito, tá? Então, pessoal, novamente, tá? Resolvendo assim, para quem tem dificuldade de, olhando para a reação, ver quem está em excesso. Então, o que eu preciso fazer? Esta divisão aqui, ó. Que divisão é esta? Eu tenho que dividir o que eu li no exercício pelo que eu retirei da equação. Então, ó, o exercício deu 4 e a equação deu 2. 4 dividido por 2, 2. E a mesma coisa aqui. O exercício deu 3 e a equação deu 1. Ó, 3 dividido por 1 igual a 3, tá? Então, o valor maior indica para nós, pessoal, que o gás oxigênio encontra-se em excesso. E o valor menor está dizendo para nós que o gás hidrogênio é o limitante, tá? Só dividir o dado do exercício pelo dado da equação. O valor maior diz quem está em excesso, o valor menor que tu encontrar na divisão diz quem é o limitante, tá? Para resolver a regra de 3, a gente nunca usa quem está em excesso. Então, a regra de 3, ela é montada aqui, ó, pessoal. Porque o cara que está em excesso, a gente não usa. Então, como é que ficou, ó? 2 vezes x é igual a 4 vezes 2. X é igual a 2 mols. Letra o quê? Letra C. Um outro exemplo, pessoal. 24,4 gramas de bicarbonato são colocados para reagir com 2 gramas de H+, qual a massa do excesso e o volume na CNTP de CO2 obtido. Temos a equação já, então vamos resolver. Tá vendo que deram dados de 2 reagentes? 24,4 gramas de bicarbonato e 2 gramas de H+. Então, qual é a primeira coisa que temos que fazer? Descobrir quem está em excesso, tá? Então, vamos montar a linha do exercício e a linha da equação. O exercício deu 24,4 gramas de bicarbonato, 2 gramas de hidrogênio e quer saber o volume na CNTP de CO2. Vamos retirar os dados da equação? Então, ó, massa pessoal do bicarbonato. Olha na tabela periódica, 61 gramas. Aqui está em gramas, massa do hidrogênio, 1 grama, tá? E aqui a gente quer o volume na CNTP. Então, eu tenho aqui, ó, 1 mol de CO2. 1 mol é sempre 22,4 litros. E aí, quem está em excesso? O 24,4 ou as 2 gramas? Vamos dividir o exercício pela equação? Vamos fazer isso? Então, eu vou ter que fazer essa conta aqui e aqui, tá? Então, moçada, ó, tu vai pegar o que tu leu no exercício e vai dividir pelo que tu retirou da equação.
Então aqui ficou 24,4 dividido por 61. Isto dá 0,4. A mesma conta vamos fazer para o hidrogênio. O exercício deu 2 gramas, e a equação deu 1. Então aqui, ó, deu 2, tá? Então, moçada, o H+ é o valor maior. Se ele é o valor maior, significa que o H+ é a substância que se encontra em excesso. E o bicarbonato aqui, que deu o valor menor, ó, 0,4, não está em excesso. Então, chamamos de limitante, que é a substância que vai reagir totalmente e não vai sobrar o quê? Nada. Bom, já podemos, moçada, calcular o volume de gás carbônico. Por quê? Quem está em excesso, a gente não usa nas regras de 3. Então, basta fazer a regra de 3 aqui. Então, vai ficar, ó, 61 que multiplica x igual a 24,4 vezes 22,4. X vai dar, moçada, igual a 8,96 litros. Então, já descobri a segunda pergunta. Tá, mas quanto que tem de excesso de hidrogênio? Vamos descobrir? Então, vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. O bicarbonato reage com o H+. Forma água e CO2. Então, eu tenho, ó, 24,4 gramas de bicarbonato. Quantas gramas de hidrogênio reage? Por que aqui eu estou colocando as gramas de hidrogênio? Porque eu sei que essas 2 gramas está em excesso. Então, eu vou descobrir quanto que reage de verdade, tá? Então, retirando os dados da equação, ó, massa aqui, 61 gramas, massa aqui, 1 grama. Então, ó, multipliquei cruzado, deu um x igual a 0,4 gramas ali. Então, eu tinha 2 gramas, acabei de descobrir que somente 0,4 grama reage. Quanto que a gente tem de excesso? Então, olha bem, pessoal. Eles nos deram um total de 2 gramas. Acabei de descobrir que reage 0,4 gramas. Então, quanto é que eu tenho de excesso? 2 menos 0,4, 1,6 gramas, tá? Então, moçada, tinha 2 gramas, quanto que reage? 0,4. Quanto vai sobrar no final da reação sem reagir? 1,6 grama. Meus queridos, reagente em excesso.